Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu não vou tratar de um assunto específico de história. Hoje nós vamos falar sobre como estudar história, principalmente para você que pretende fazer o Enem ou um vestibular, mas também para você que quer apenas estudar história pelo próprio conhecimento. Afinal de contas, como dizia Edmund Burke, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos e vamos aprender história juntos. Vem comigo! Audio Jungle. Audio Jungle. E aí galera, como faz para estudar história? Será que é preciso decorar datas, nomes de personagens históricos, aprender tudo que está no livro didático? Eu acho que com esse vídeo eu vou te ajudar a otimizar o estudo dessa disciplina. Para isso, é preciso primeiro entendermos o seguinte: afinal de contas, por que estudamos história? O que a história estuda na verdade? E aí, ao tentar responder a primeira pergunta, eu digo a vocês o seguinte: nós estudamos história porque, como eu disse lá na abertura do vídeo, uma sociedade precisa conhecer o seu passado. Um povo precisa conhecer o seu passado, para não correr o risco de repetir os erros de outros tempos. Faz parte do ser cidadão conhecer a história, as suas origens, porque a história não é uma ciência estática. A história ela é uma ciência que está em movimento, porque ela estuda sociedades ao longo do tempo. E essas sociedades elas estão em constante transformação. E é justamente essas transformações que a história vai tentar compreender, buscando analisar suas mudanças e permanências. Ao buscar estudar história, a primeira dica que eu vou dar a vocês é que procure segmentar esse estudo. Procure dividir a história em áreas, se assim podemos dizer. Quando você se debruçar sobre um tema histórico, procure identificar naquele tema aquilo que nós chamamos de estruturas sociais de uma sociedade. E eu vou elencar aqui 5 estruturas. O que seriam essas estruturas? É justamente aquilo que dá sustentação a uma sociedade. E essas estruturas que eu vou trazer para vocês vão ser sociedade, economia, política, religião e cultura. A primeira que eu vou estar abordando com vocês é justamente a política. Quando pensamos em política, vocês podem de repente associar a eleição a candidatos, a discursos. Mas a política não se resume a isso. Compreender os aspectos políticos de uma sociedade passa por entender as relações de poder presentes naquele povo. Mas passa por você compreender os fatos políticos ali presentes, como golpes de Estado, guerras, eleições, formas de governo, tudo isso, legislação, tudo isso compõe os aspectos políticos de uma sociedade. Faz parte desse processo. Compreender como o poder ele se institui dentro de um determinado povo em um determinado momento histórico. O segundo aspecto que eu vou trazer para vocês é o aspecto econômico. A segunda estrutura social que vocês devem identificar é a econômica, ou seja, como um povo produz em um determinado momento com os recursos que ele tem disponível. Quais são as formas de subsistência? Como se gera riqueza?
Então, esses aspectos nos ajudam a compreender o modo de produção de um povo e nos faz compreender também as crises econômicas por que passam determinadas sociedades ao longo da história. Então, compreender a economia de um povo ao longo da história é muito importante para você entender o funcionamento daquela sociedade. Um terceiro aspecto, ou a terceira estrutura social, e não menos importante, é a sociedade. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas sociedade é uma dessas estruturas sociais que devemos nos debruçar ao fazer o estudo da história. É entender como aquela sociedade está organizada, quais são as classes sociais ali presentes, entender fenômenos sociais que ocorreram, como migração, desigualdade social, dentre outros aspectos. Então, entender esses aspectos sociais é muito importante para você entender como uma determinada sociedade ela está estruturada. Um quarto elemento, uma quarta estrutura social é a cultura. E compreender a cultura passa por entender aquilo que uma sociedade cria, seja enquanto pensamento, enquanto ideias, ou enquanto comportamento, enquanto costumes, línguas. E isso é essencial porque a cultura muitas vezes serviu como instrumento de dominação de um povo. Não foram raras vezes que ao longo da história houve processos de aculturação. Não foram raras vezes em que o etnocentrismo predominou nas relações entre os povos. Então, a cultura é também um elemento muito importante para compreendermos a história de um povo, de uma civilização. E um quinto elemento que eu vou trazer para vocês é a religião. E aí, quando falamos de religião e história, não estamos falando somente das crenças religiosas existentes naquela sociedade, mas como essas crenças, como a religião, ela age sobre essa sociedade. E aí é bom lembrar que em muitas sociedades a religião ela tem uma relação direta com a política. Não são raros os casos de governos teocráticos, ou seja, que unem o poder político ao poder religioso. O Egito Antigo é um exemplo muito claro disso. Bem, pessoal, agora que vocês já conhecem as 5 estruturas sociais que compõem uma sociedade, que dão sustentação a uma sociedade, é preciso que vocês façam o exercício de identificá-las dentro de um texto histórico. Quando vocês pegarem o livro didático de vocês, ou um texto de um determinado tema histórico para ler, busque fazer esse exercício. Se aqui traz relações de poder, formas de governo, monarquia, república, fala de guerras, fala de golpe de Estado, vocês vão identificar que ali está tratando de aspectos políticos. Se está falando sobre como uma sociedade produzia, de que forma as pessoas sobreviviam, qual era o meio de subsistência, nós estamos falando aí de aspectos econômicos. Se está tratando de como a sociedade estava organizada, quais eram as classes sociais, qual era a pirâmide social, nós estamos falando aí de sociedade. Se está tratando de costumes, se está tratando de ideias, de língua, se está tratando de comportamento, aí são aspectos culturais. Agora, se está falando de crença,
e da relação que as crenças, a religião travava com a política, aí já são aspectos religiosos. Faça esse exercício, depois vocês podem até deixar o comentário aqui na descrição desse vídeo, se vocês conseguiram identificar na leitura de vocês esses aspectos no texto. É um exercício muito bacana que vai ajudar vocês a compreender a história. Inclusive, eu recomendo que vocês, ao fazerem esse exercício, esquematizem. Seja por meio de um mapa conceitual, um mapa mental, ou da forma que você melhor conseguir entender ao seu modo. Isso vai ser muito importante para o seu entendimento. Outra dica que eu quero dar a vocês é que organizem o estudo de vocês buscando localizar o tema que vocês estão estudando no tempo e no espaço. Busque entender também, busque organizar também uma linha cronológica para que vocês consigam distinguir os acontecimentos ao longo do tempo. E se você está vendo esse vídeo porque está se preparando para fazer o Enem ou o vestibular, uma dica muito importante é que você faça exercícios, responda questões de provas anteriores, o máximo que você puder. Por quê? Porque vai ajudar vocês a exercitar aquilo que estão aprendendo e vai familiarizar vocês com a prova que vocês irão fazer. Além do que, é importante que, ao responder essas questões, vocês busquem fazer esse exercício de identificar também na questão se é uma questão que traz ali um aspecto social, um aspecto político, um aspecto religioso, um aspecto cultural ou um aspecto econômico. Busquem fazer esse exercício. E uma última dica é que, se vocês tiverem tempo e puderem, busquem assistir filmes, séries, documentários que tratam de temas históricos. Claro que filmes e séries não é o retrato fiel da história, não é uma narrativa histórica. No entanto, vai ajudar você a se ambientar àquele tema, vai contribuir para o seu conhecimento. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma relação de filmes, séries e documentários que podem estar ajudando vocês no estudo da história. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.